não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quer dizer, o primeiro passo é entender, primeiro, o sujeito da guerra cultural não é o governo soviético, nem o governo russo, nem o governo chinês, nem o Partido Comunista de Cuba. É um negócio chamado movimento comunista. E esse movimento tem que ser apreendido na sua unidade. Né? Ora, qual é o padrão de unidade dele? É econômico? Não, não é. Isso quer dizer que o próprio modelo marxista ou balzaquiano não serve para... Não é que ele desmente, não, ele não desmente. Ele não serve para descrever esta realidade fundamental do movimento comunista. Claro que você pode tentar descrevê-lo dentro do esquema balzaquio-marxista. Você pode colocar lá alguns agentes comunistas como personagens e você ter uma visão do movimento comunista tal como ele aparece dentro de uma sociedade descrita, por sua vez, pelo próprio padrão marxista. Você pode fazer isso, mas esse desenho será obviamente insuficiente. Então, por exemplo, se você pega o romance do Joseph Conrad, Sob os Olhos do Ocidente, Under Western Eyes, né? O cenário é a Inglaterra, e dentro da Inglaterra existe ali um movimento comunista, uma série de agentes, né, estrangeiros trabalhando no movimento comunista, como também aparece aquele da bomba, que o sujeito é o agente secreto? Secret Share, é o sujeito que participa do segredo. Então, você está vendo um agente comunista dentro de uma sociedade que, por sua vez, você mesmo representa segundo o esquema marxista das classes sociais. Então, você não está entendendo o que o fenômeno tem de específico, porque se existe um movimento comunista internacional, se ele tem mais amplitude de ação e mais poder até do que muitos governos, é porque existe um outro padrão de unidade que não é aquele que Balzac e Marx viram na sociedade. Supondo-se que a sociedade esteja estruturada exatamente como Balzac e Marx viram. Você tem as diferenças das classes sociais e todas as relações humanas estão, de algum modo, vinculadas àquilo. Bom, em primeiro lugar, estarem vinculadas aqui não significa que serão causadas por isso. Então, a conduta de um cidadão sempre tem algo a ver com o lugar dele na estrutura econômica da sociedade. Não é isso? Mas não quer dizer que seja determinada por ela. Os próprios marxistas não sabem onde termina uma coisa e onde começa a outra. Marx dizia que, em qualquer situação, o fator econômico será decisivo em última instância. Mas tem muitas instâncias antes da última. Não é isso? Então, o próprio marxismo não ousa afirmar que a economia é o motor da história. Ela passa a ser o motor em última instância, em certos casos. Né? Mas o que é importante aqui é o seguinte: nós não estamos vendo a descrição marxista da sociedade como uma explicação causal, mas como um modelo integrativo. A explicação causal, os próprios marxistas não chegaram à conclusão até hoje. Né?
Então, mesmo que nós tenhamos explicações causais melhores, elas serão sempre parciais. Nós não temos uma imagem total, nem da nossa sociedade, muito menos do movimento comunista. Isso aí é geral. Se você pegar, por exemplo, o livro do Wright Mills, A Elite do Poder, o Wright Mills é um sociólogo esquerdista americano dos anos 60, e ele tentou fazer uma descrição não da sociedade americana como um todo, mas das classes mandantes. E ele viu, evidentemente, que o critério econômico não bastava. Havia muitas fontes de poder. Tá certo? O fato de, por exemplo, várias pessoas frequentarem o mesmo clube, de vários homens importantes terem ido para a cama com as mesmas prostitutas, tudo isso importava. Então, e muito bem, hoje em dia essa descrição já está ultrapassada, mas ela ficou de qualquer modo como um clássico. Existe alguma descrição similar da sociedade americana como um todo? Não, eu acho que hoje é quase impossível. Como você vai articular dentro de um mesmo desenho social? Por exemplo, você pega um pastor protestante do interior, aquele super conservador, moralista, etc. Como você vai articular esse camarada com o homem do movimento pró-drogas, ou o líder gaysista, ou qualquer adepto daquilo? Qual é a articulação entre eles? Só existe o antagonismo. Mas como é possível que eles sejam produtos, entre aspas, da mesma sociedade? Qual é o padrão de articulação dinâmica e conflitiva que existe ali dentro, exatamente? Ninguém sabe. Então, é assim, até hoje, só os promotores da guerra cultural têm uma imagem completa das sociedades e culturas que ele pretende atacar. O outro lado não tem nem de si mesmo e nem do inimigo. Então, as regras do Sun Tzu foram todas por brejo. Conheça o teu inimigo e conheça a ti mesmo. Não nos conhecemos a nós mesmos e não sabemos quem é o inimigo. Isso ainda está assim depois de investido bilhões e bilhões de dólares, tá certo? Na CIA, na Agência de Segurança Nacional, em todos os serviços secretos do Ocidente. E por que acontece isso? Porque em todas estas áreas você vê que os estudos são feitos de maneira especializada. O cara que vai estudar para ser analista estratégico, ele estuda só aquilo. Agora mesmo eu estava vendo uma entrevista do Peter Pry no programa do Alan dos Santos, Update Brasil. Você vê que é um homem que sabe tudo sobre defesa estratégica, tudo. Mas o que é um intelectual marxista? Um intelectual marxista não é um homem especializado. Ele é humanista no sentido antigo. Ele conhece literatura, poesia, história, filosofia, economia, etc. Você pode dizer, ele não conhece nenhuma dessas perfeitamente. Assim, mas ele sabe o padrão de unidade. Porque esse padrão, o marxismo, é a busca desta unidade. George Lucas tem razão quando ele diz o conceito fundamental do marxismo é o conceito de totalidade. Quando você escapa da visão de totalidade, você passou para o mundo da abstração, você não está mais no mundo real. Então, ou nós aprendemos a fazer uma descrição do movimento comunista e dos seus aliados todos, incluindo o Islã hoje, com uma visão abrangente de totalidade e sabemos o que une essas pessoas e como elas interagem, ou então nós nunca vamos poder reagir a guerra cultural nenhuma. Não haverá, como eu disse, mesmo outro dia eu botei no Facebook, não existe guerra cultural, isso é surra cultural. Um lado só bate e o outro só apanha. Se você perguntar assim, qual foi a grande influência das potências ocidentais na queda da União Soviética? Foi mínima. A União Soviética caiu porque caiu. Ela chegou a contradições internas que não dava mais para segurar. Pronto, os caras desistiram. Do mesmo modo que você perguntar como caiu a ditadura militar no Brasil. Os milicos fizeram as contas e é melhor a gente ir para casa, não está dando certo. Não foi ninguém que os derrubou. Então, o único movimento que tem realmente a capacidade de quebrar a estrutura de outras sociedades é o movimento comunista ainda. Certo? Então, é claro que ele passa por várias etapas historicamente.
essas etapas seriam, teoricamente, o assunto desta aula, mas eu achei que esse esclarecimento era mais importante. Tá certo? Então, a guerra cultural passa por várias etapas. Porém, quando ela começa, já nos anos 30, ela já começa com a consciência de que as pessoas que têm que ser conquistadas são os intelectuais. Claro que existe um esforço para você ganhar agentes do serviço secreto, ao contrário, existe tudo isso. Existe infiltração em vários organismos, existem as medidas ativas, agentes de influência, etc. Mas, em primeiríssimo lugar, os intelectuais. Por quê? O que é o intelectual? É o sujeito que pensa mais e melhor que os outros. E que, portanto, o que quer que os outros pensem vai ser uma cópia ou uma adaptação do que eles pensaram antes. Então, não adianta você conquistar agentes de propaganda. A propaganda inteira, o que é um... Pensa, o que é um redator de propaganda? É um subescritor fracassado. Às vezes é um escritor de verdade. Você teve bons escritores que foram agentes de propaganda, foram redatores de propaganda. Mas, em geral, eram pessoas que queriam ser escritores, que invejam tremendamente os escritores e que tentam imitá-los. Isso quer dizer, a redação de propaganda inteira não passa de uma cópia mal feita do que já está dado na literatura. Então, para que você vai ter que mexer nas cabeças dos redatores de publicidade um por um? Se você mexer num escritor, você já influenciou todos eles ao mesmo tempo. Não é isso? Esta é uma coisa que nenhum serviço de inteligência ocidental entendeu até hoje. Quer dizer que um único escritor pode fazer mais estrago do que um serviço de inteligência inteiro. Se você pensar o mal que o Solzhenitsyn fez ao governo soviético, nada se compara. Né? Agora, qual é o segredo do Solzhenitsyn? E o segredo do Alexander Zinoviev, que é outro, que eu acho que influenciou muito, Zinoviev influenciou muito o Solzhenitsyn de algum modo, é esta ideia da imagem integral. O Zinoviev era um professor de lógica matemática, com um tremendo talento literário. E ele viu que para descrever a sociedade soviética, ele precisaria criar uma outra lógica, que era uma lógica paradoxal. Então ele escreveu um livro que chama, a tradução mais ou menos seria As Alturas Abissais. Pelo título você já viu. Como? Se é abissal, como é que pode ter altura? É isso? E o livro inteiro é escrito nesta lógica, segundo a linguagem desta lógica. E com isso ele consegue dar uma ideia da sociedade soviética. Mas a sociedade soviética, ele não está falando do movimento comunista como um todo. Na verdade ele não conhecia nada, ele nunca saiu da União Soviética, nem podia sair. Então o Solzhenitsyn e o Alexander Zinoviev, eles fornecem uma espécie de imagem integral da sociedade soviética que pode ser aproveitada como modelo para a descrição do movimento comunista como um todo. A sociologia do movimento comunista. Não é isso? Mas, em geral, nós tropeçamos no seguinte obstáculo. O inimigo do comunismo, liberal, conservador, etc., acredita que o comunismo é, em primeiro lugar, uma ideologia. Você vê, esta semana, você pega a revista Veja, está aqui na minha mão. Né? O que é que você lê aqui? Tem uma entrevista com Eric Cantor, que é, teoricamente, um sujeito da direita americana, um membro do Partido Republicano. Todo mundo sabe que todo mundo sabe que o Cantor é traidor, que ele trabalha para o Obama, tá certo? E a Veja, ou de burrice, ou de sacanagem, escolheu justamente este para fazer entrevista, para este cara analisar o avanço da direita. Então aqui começa. Tem um editorial, uma carta ao leitor, diz: quando se olha o mundo através da lente de uma ideologia, o mundo que se vê é necessariamente um reflexo alterado pela própria lente ideológica. Ou seja, a revista Veja está acima das ideologias. Ela vê a realidade, tá certo? Ela não tem ideologia nenhuma. Não é isso?
E é claro que, você considerando que o movimento comunista é defendido sobretudo por uma ideologia, você pode achar assim, ele todo é uma série de ações empreendidas em função de uma concepção falsa da realidade. Eu digo, mas se é falsa, como é que tem tanta eficiência? Nós temos que entender desde logo, o próprio Karl Marx dizia que ideologia é um vestido de ideias colocado em cima de um conjunto de interesses e ações reais. Portanto, ideologia é um pretexto, é um discurso, é o que eu chamo de discurso pretextual. Ele não expressa o que as pessoas vão fazer de verdade. Ele é a explicação que o agente oferece, ou aos seus adeptos, ou aos seus inimigos, como uma espécie, vamos dizer, de carteira de identidade. Vamos dizer, eu sou esse aqui. Mas isso não expressa o que ele vai fazer na verdade. Tá certo? Nós só entenderemos o movimento comunista quando entendemos que ele não tem nada a ver com as suas respectivas ideologias. Que ele troca de ideologias como nós trocamos de cuecas. Quando você vai ver que a ideologia concebida pelo próprio Karl Marx, e cujo resumo está no Manifesto Comunista, ela fornece um modelo condensado da sociedade como luta de classes, e que esse modelo foi mudado muitas vezes. Por exemplo, o que interessa é a luta de classes, se o agente da revolução é o proletariado, por que Stalin, nos anos 30, avisou o partido americano assim, esqueçam o proletariado, conquiste as cabeças dos socialites, dos formadores de opinião, dos intelectuais, das pessoas importantes. Por quê? Ele esperava que essas pessoas fizessem a revolução? Sim, a resposta é sim. Esses eram os agentes. O proletariado era apenas o quê? O pretexto, né? O enfeite ideológico da ação inteira. Então, entre ideologia e estratégia existe uma série de mediações e de sutis alterações que tem que ser estudada em cada caso. Só por isso que eu estou dizendo, você pode avaliar como é tosco o exame que liberais e conservadores em geral fazem do comunismo. Muitos achando assim, não, isso é uma ideologia superada, ou entende até o comunismo como um modelo econômico, como aquela besta do Marco Antônio Villa, dizendo que não, Lula não pode ser comunista porque ele não prega a estatização dos meios de produção. Ah, meu Deus, o seu Lenin também não pregava. Então, vamos começar com uma definição do movimento comunista. A definição é a seguinte: o movimento comunista é um movimento mundial que alega como objetivo e como pretexto, como justificativa, a criação de um certo tipo de sociedade que ele não descreve, pelo menos não descreve em detalhes, né? E explica que a criação desta sociedade encontra resistências terríveis e que as resistências têm que ser removidas antes, durante e depois da tomada do poder. Tomada do poder onde? Só tem uma resposta: no mundo inteiro. Porque se você toma o poder num país, você tem a resistência externa. Como, por exemplo, existe um famoso livro do Albert Sayers e Kahn, chama-se A Grande Conspiração. Então, é a conspiração das potências ocidentais para derrubar o recém-nascido regime soviético. Hoje, vocês, tendo lido outras coisas, eu sei que aquela narrativa é imensamente exagerada, que as potências ocidentais praticamente não fizeram nada, além de boicotar-se umas às outras e boicotar a própria resistência antissoviética. Mas ali traça um panorama de um país cercado de inimigos. Então, como podemos fazer aqui a construir o socialismo na União Soviética se o mundo inteiro está contra nós? Então nós temos que destruir o mundo inteiro primeiro. Então, isto é fundamental no movimento comunista. Nós só faremos a sociedade que estamos propondo, da qual nós temos uma ideia muito vaga e não precisamos entrar em detalhes, quando tivermos o poder total sobre o mundo inteiro.
Então, qual é o esforço permanente do movimento comunista? Criar a nova sociedade? Não, não adianta criar a nova sociedade porque vem o inimigo externo e acaba com ela. Então, a constante do movimento comunista é a luta pelo poder total sobre a humanidade. Se você vê qual é o primeiro projeto de governo global que se fez, foi na União Soviética, meu Deus do céu. É? Então, a ideia de governo global é inerente ao comunismo. Tá certo? Agora, isso não quer dizer que isso seja uma ideologia para eles. Eles não defendem isso como ideologia. Ao contrário, você verá ao longo das épocas o movimento comunista pregando ideias nacionalistas, onde o nacionalismo representasse um obstáculo ao imperialismo americano, ao imperialismo britânico, qualquer coisa assim. Eles fomentaram movimentos nacionalistas em toda parte. Ora, mas se eles são internacionalistas, como é que fomentam o nacionalismo? Eles não são internacionalistas no sentido de um valor. Isto é muito importante. A ideia de valor não existe para o comunista. Assim, aqui você tem juízos de fato e juízos de valor. Quem disseminou essa concepção no mundo ocidental foi o Kant. Tá certo? Até certo ponto, essa distinção vale, tecnicamente falando. Porém, no mundo ocidental, acredita-se que você pode ter um ideal, esse ideal só existe na sua imaginação, e em seguida você vai aplicá-lo na realidade. Então, daí aparecem os camaradas dizendo: hoje em dia é muito comum o comunismo trair os seus ideais. Mas o comunismo nunca teve ideais. A distinção de ideal e real é característica do pensamento burguês, especialmente com Kant. Então, você distinguir, aqui está o meu ideal e aqui está a situação real. Como é que eu faço para transformar esse ideal em realidade? Isto é um modus operandi típico da técnica e da indústria. Você concebe um produto que não existe ainda, só existe na sua mente. Em seguida você vai praticar uma série de ações destinadas a transformar o ideal no real. Ora, se o comunismo fosse um ideal, os comunistas teriam gastado muito tempo e muito papel descrevendo a sociedade comunista ideal. Mas você não encontra isso em parte alguma. Eles nunca perderam tempo. Karl Marx, eu acho que não escreveu 30 linhas sobre como seria a sociedade comunista. O Trotsky escreveu mais um pouco e fez besteira porque a descrição é ridícula. Ele diz que na sociedade comunista cada varredor de rua será um novo Michelangelo, um novo Leonardo da Vinci. Então, quanto mais você tenta descrever a sociedade, mais você cai no ridículo, então é melhor não falar disso. Nós nos limitamos ao trabalho do negativo, a destruição da presente sociedade, porque no curso deste processo, da praxis, como eles chamam, o movimento autodefinirá os seus objetivos e definirá e redefinirá e mudará 1000 vezes. Ou seja, o movimento comunista é infinitamente plástico e mutável, porque ele se autodefine no curso da praxis. Ele não é um ideal a ser realizado. Ele é uma meta que desde o início é declarada inevitável, portanto não é um ideal. O mundo irá para o socialismo de qualquer jeito, seja por aqui, seja por ali, seja por esta via, seja por aquela outra. E, portanto, todas as vias servem de algum modo. Tá certo? E o socialismo não é um ideal, mas ele é a culminação inexorável do próprio processo histórico. Isso é a mesma coisa, quer dizer, aqui você tem um garoto de 3 anos, e esperar que ele cresça e vire um adulto é um ideal? Eu tenho um ideal de que o meu filho vai crescer. Falo, não, você sabe que vai crescer de qualquer jeito. Então, o comunista pensa assim, isso vai acontecer de qualquer maneira, portanto não é um ideal, é a própria mecânica interna do processo que nos levará a isso, tá certo? E nós podemos apressá-lo aqui, acelerá-lo ou desacelerá-lo um pouco, mas no fim das contas não vai fazer grande diferença. Será por um meio ou será pelo outro. Então, se o objetivo é declarado como inevitável e ao qual se chegará por quaisquer meios, então também significa o seguinte: o movimento comunista usará quaisquer meios, inclusive, quando necessário, a prática do capitalismo. Por quê? Porque essa
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.